Olá pessoal, esse é o resultado de um componente do Drone Link que fizemos hoje, e esse componente se chama pano, que consiste em voar sobre uma determinada área e o drone vai fazer automaticamente fotos sucessivas, coordenadas, e depois processa essas imagens para que a gente tenha imagens de 360 graus. Nós fizemos hoje 3 panorâmicas, uma de 180 graus, que é a panorâmica mais comum realizada pelos drones, e 2 panorâmicas de 360 graus, e essa aqui que vocês estão vendo, tá? E além disso, nós utilizamos o mesmo aplicativo que processa essas imagens para fazer as panorâmicas, para fazer o Virtual Tours, que são esses spots que você busca na sua imagem, você tira, você coloca vários spots na sua imagem 360 para identificar, para dar detalhes, para fazer um zoom mais adequado. Isso é muito comum na engenharia, né? Para poder você andar por dentro da construção e você dá mais detalhe, fica mais interativo, tá? Então, se você mora numa região linda aí do Brasil, que temos muitas regiões belíssimas, você pode fazer sua imagem panorâmica com o seu drone, usar esses aplicativos e você pode processar e instalar esses spots todos aqui, colocar música, colocar vídeo, fazer isso de forma bastante dinâmica, tá? É bem mais interessante do que simplesmente uma panorâmica que é comum ser feita pelos drones, mas hoje nós estamos explorando esse componente do Drone Link que permite que você faça imagens 360 graus e é muito simples, tá bom? Então, isso aí é só a nossa introdução. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar esse componente, como eu disse, aqui são 3 panorâmicas, eu estou em Campo Grande, eu estou focado aqui nessa panorâmica aqui de 180 graus, focado para essa avenida mais importante de Campo Grande, que é a Avenida Afonso Pena, tá? E essas 2 panorâmicas aqui, eu escolhi esse lugar hoje para a gente voar, e perceba que eu fui cuidadoso no sentido de ver o deslocamento do drone sobre essa avenida, para poder não ter nenhum risco de voar com 35 metros, porque se você voa sobre a via, você é muito mais seguro, tá? Então eu escolhi essa região e o propósito aqui é dar prosseguimento no sentido de como que faz para processar essas imagens. É bem rapidão, essa imagem foi apenas 10 minutos, são 59 fotos, são 27 imagens de uma panorâmica, 27 de outra panorâmica e apenas 5 da panorâmica de 180 graus, tá bom? Então, vocês viram aí, vocês com esse processamento, vocês podem publicar, isso fica muito bonito quando publica no Facebook, que é essa imagem aqui que eu fiz, e você pode também publicar a sua, tá? Os detalhes, aqui nessa do Facebook eu não coloquei os spots, porque eu publiquei antes um pouquinho, e agora dei uma incrementada a mais, mas você pode colocar isso no seu servidor ou na sua máquina virtual. Esse, por exemplo, é a máquina local, e esse outro aqui já é um website que também está lá, e vou te explicar como que vocês podem fazer isso, tudo gratuitamente, só me fazer as perguntas lá no meu canal, tá bom? Então eu vou agora relatar a sequência de tomada das fotos e depois o passo a passo, e informando a vocês as ferramentas que foram usadas, tá bom?
O vídeo de hoje são 3 panorâmicas, os 3 modos de panorâmicas, e nós vamos iniciar agora mais esse componente do Drone Link numa missão chamada Panorâmica, tá? Estamos em subida aqui para o nível inicial das fotos, né? Checando sempre a região, né? Nós temos uma torre ali nas proximidades, já levamos em conta o trajeto que o drone vai percorrer. Então esse é o primeiro ponto, conforme vocês podem observar, onde aproximadamente 800 metros desse ponto é onde que vamos iniciar, tá? Observe que temos uma torre ali, uma torre à esquerda, mas já foi checado essa aproximação para que não tenhamos risco, tá bom? Então vamos prosseguir aqui, tá? Já passamos aqui através da torre e vamos agora, ao chegar naquele ponto, ele vai fazer o início de fotos 360 graus, né? O hemisphere, né? Então, e depois ele vem até essa posição onde que nós estamos e faz uma tomada de 180 graus voltado para a Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Encerrada essa parte, ele vai descer mais a oeste aqui e vai tomar mais uma sequência de 360 graus, tá bom? Aí iniciou as tomadas de fotos, são 20 fotos nesse módulo, tá? Ele inicia fazendo as fotos na vertical e depois ele vai mudando os ângulos para poder a gente processar essas imagens, e eu mostro para você depois o produto final, tá bom? Sempre é interessante observar no trajeto, quando você faz um trajeto seguindo as ruas, você tem menos chance de problema, porque no nível de 35 metros, seguindo a rua, você não tem obstáculos. Entretanto, se você cruza, né, um quarteirão, você corre o risco de ter que melhor avaliar, né, a questão de prédio, essas coisas, até porque nem sempre o mapa está atualizado, né? Então é bem mais... a precaução é que você faça o seu planejamento quando você faz uma panorâmica com maior complexidade, como essa que eu tento passar para vocês. Então observem que, apesar que tem um afastamento de 800 metros de um lado, 1 quilômetro do outro, então procura-se fazer o trajeto seguindo uma via que aí está mais seguro sob o ponto de vista de edificações, tá bom? Então vamos acompanhar mais um pouquinho aqui, tá? Eu estou numa região um pouco mais baixo do que a posição onde que está sendo tomado as fotos, mas é só uma questão de apontar melhor o rádio e aí não tem problema de sinal, de vídeo, como pode observar aí o nível de HD, tá? Já retornando, ele deve agora fazer aqui na vertical e vai fazer a sequência. Dessa vez não é mais o 360, dessa vez vai ser uma panorâmica que eu quero mostrar para vocês, que é uma de 180 graus, tá? Que é o modo 2, tá bom? Então o drone já está voltando para esse segundo componente que nós colocamos na nossa missão, tá bom? São 3 componentes que nós colocamos nessa missão e agora vamos para o componente 2. Aqui são apenas 5 e agora ele prossegue para o ponto que está mais embaixo, que é a última fase, tá?
Eu não vou estar em condições visuais com o drone nesse momento, porque é uma região um pouco acidentada, numa baixada. Ele já está se aproximando ali na parte baixa da cidade. Ele vai iniciar o 360 nesse ponto, tá bom? Atingiu já o ponto de início das tomadas, aí ele para, trava, inicia as sequências de foto para a gente fazer a composição, o processamento depois. Mais um minuto para terminar essa terceira parte dessa missão, e ele vai voltar para cá e vai pousar ali no landing pad automaticamente, sem interferência nenhuma, tá? Na sequência, depois de tomar essas fotos, eu vou tirar essas fotos do SD card, vamos lá no computador, eu vou processar e vou postar para você no Facebook e também no meu website, para que vocês possam ver essa alternativa de panorâmica pelo Drone Link e Mini 3 Pro, tá? Encerrado, o RTH acionado, e ele já está voltando para onde decolou e deve pousar aqui para a gente finaliza a missão, tá? Já vem aqui, aí está o drone, Avenida Rodolfo José Pinho, e vem aqui para fazer o pouso final aqui no ponto de início da missão, que está aqui na minha vertical já, tá? Já agora inicia o landing, que é o pouso, e aí tá o pouso, tá bom? Tirou as fotos do drone, colocou no SD card, pôs no notebook, e o software é esse aqui, ó. Esse é o software que eu uso, e eu pesquisei alguns, tentei usar outros. Eu considerei muito bom, tá? O que tem que fazer agora? Carrega as imagens, aqui tá, você coloca tudo numa pasta, né? Tem 27 mais 27 mais 5, seleciona, é facinho de fazer isso aqui acho que não tem segredo, né? Carregou as fotos, o aplicativo já 59 fotos, o que você tem que fazer? Clica detectar, pronto. É muito simples esse aplicativo, tá bom? Ele automaticamente vai trazer para cá para pedir para você fazer o segundo passo, que é o processamento, transformar em imagens 3D efetivamente. Tá as três aí, tá bom? Então, duplo clique e ele já faz uma sugestão de corte aqui, e mais um clique ele já cortou também para você, entendeu? Então aqui está a imagem já 3D, tá? Quando você vem nessa engrenagem aqui, ele já mostra os parâmetros, que é a largura e o comprimento da imagem. Antifantasma significa que é como se tivesse um carro, um veículo em movimento, e o software ele usa inteligência artificial para poder não deixar aquela imagem borrada, né? Porque tira uma foto, o carro está num lugar, tira a segunda foto, o carro já mudou de lugar. Então ele coloca o carro num lugar só, tá? JPEG, tá? Máxima resolução, clica tornar, demora um pouquinho, não é muito, e ele já faz automaticamente isso para você. Tá bom? Então não tem muito segredo isso aqui, ele vai fazer isso nas três imagens, eu tenho certeza que não é não é dificuldade nenhuma. O outro sim, que é o mesmo software desse grupo que eu disse, tá? E aí eu vou perder um pouquinho mais de tempo com vocês, tá? Tem alguns detalhes mais aqui, tem alguns detalhes que eu quero depois passar para vocês, que é a parte de como instalar, tal, né, o link para não sei o que. Esses detalhes eu passo depois lá no privado. É só entrar em contato comigo lá no grupo
eu tenho meus contatos lá e você... detalhes como enfim, detalhes de você não sair do modo... detalhes de registro, tal, enfim, eu vou te dar suporte para você fazer a sua imagem panorâmica, tá bom? Então esse software eu não vou perder tempo, agora eu vou mostrar o outro software que é um pouco mais técnico, um pouquinho, tá bom? E que é do mesmo grupo, que ele chama Color Panel Tool Pro, tá bom? Então ele usa plugins, enfim. O que efetivamente você tem que fazer? Uma vez carregado a imagem, tá? Como vocês podem ver aqui, você dá duplo clique, a imagem fica aqui embaixo. Então tem um procedimento para você criar os teus spots, tá? Essa aqui é a faculdade que eu criei esse spot. Então você observa que você dá um zoom aqui na imagem, tá? Então o que você teria que fazer? Você teria que marcar esse ponto aqui. Então aqui tem a forma como você vai adicionar esse ponto. Eu vou sobrepor aqui, mas para mostrar para você, porque isso aqui já está feito, tá bom? Então você clica aqui nesse ponto, e na hora que você clica aqui, ele dá esse ponto aqui. E aí, aqui eu tenho Unaese e TV Morena, tá? Então, o que você vai fazer depois que você marcou esse ponto? Observe que você tem que, sempre quando faz uma modificação, né, de praxe, você salva e tem que clicar nessa engrenagem aqui para você reconstruir, tá bom? Então, clicou, reconstruiu, aí ele processa isso aí. Aí eu estou no modo Tour aqui. Quando você vai em Style aqui, ó, quando você vai no modo Style, aí ele tem o plugin. Esse plugin aqui, que é o que eu usei, mas tem um monte aqui que vocês podem usar, tá bom? Então, o que basicamente faz? Esse plugin, você escolhe o nome do objeto, a forma como você quer que mostre, se na forma de um quadrado, um magnify, um retângulo, um texto, um balão, como eu usei lá, né? Uma lupa, né? Eu usei esse aqui, ó, que é aquele balão lá, uma espécie de lupa, tá? Então, aí tem cores, tem um monte de detalhes aqui que eu usei e que você vai poder usar, e você tiver dúvida, eu vou te explicar como eu fiz, tá? Então, você faz isso em todos os pontos que você gostaria de marcar. Eu marquei esses dois porque aleatoriamente eu cliquei aqui porque estava selecionando. Então você sai daqui, tá? Puxa a imagem, escolhe outra aqui, ó, por exemplo, escolhi a torre, tá? Então duplo clique, ele já busca lá a torre. E aí uma vez que você deu duplo clique, muda aqui, salva, reconstrói e vem para o Style aqui de novo, e aí você muda para o spot que você está tratando. No caso aqui estava Unaese, aí você muda para TV Morena. Não é complicado não. Eu apanhei uma hora mais ou menos aqui para poder fazer a minha primeira vez, mas eu tenho certeza que agora você não vai demorar uma hora, porque eu vou te passar os detalhes na medida em que você tiver a tua dificuldade, tá bom? Então, Home, onde que você carrega o teu projeto, tá? Tour, quando a imagem desce para cá, tá? Style, para você criar E outra coisa, você não só pode fazer a parte do hotspot em si, para você também pode inserir música, vídeo, transformar fotos em panorâmica, dinâmica, ela vai girar como se fosse um filme. É bem legal isso aqui, tá? E vocês tenta lá manter comigo lá no canal, que eu vou te dar mais detalhes também sobre essas coisas aqui que eu vou te explicar também, tá bom? Para poder não ficar no trial e plugins e detalhes assim, tá bom? Então é isso, eu espero que gostem e que consigam fazer a tua imagem de 360 graus e
se eu te ajudei de alguma maneira ou se eu vou te ajudar de alguma maneira, e vocês consideram aí se inscrever e a gente vai explorar outros componentes do Drone Link, tá bom? Fique com Deus e um grande abraço a todos. Drone MS te ensina de graça.